Você confere agora o comentário de Jorge Santoro. Olá, minhas amigas e meus amigos, mais uma vez no nosso encontro semanal. Neste final de semana, estive analisando um decreto presidencial 8.243 de 2014, bem recente, que versa sobre a política da participação social. E entendi de forma absolutamente clara que o referido decreto esconde em seu texto um caminho que faz uso do jeitinho brasileiro em detrimento do Estado de Direito democrático. Através deste legado partidário que pretende impor um novo sistema de governar para promover a autoperpetuação dentro da máquina estatal e para isso usa do poder que ocupa como se esse cargo seja sua propriedade privada, em um apoderamento que não de distinção entre os limites públicos e privados, tanto que o decreto 8.243 de 14 agora define um novo conceito de sociedade civil, onde o sujeito cidadão que tem a sua representatividade garantida na Constituição Federal, através da sua única manifestação soberana, que é o direito do voto, passa a ser representado por membros de movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, conforme regula o parágrafo 1º do artigo 2º do decreto em questão. E mais uma aberração que compromete o sistema democrático de representação política junto ao governo é o que se define no artigo 19, em que determina todo o poder para um único secretário de governo. Vou repetir, todo poder, ou seja, todas as artimanhas que o decreto cria para dar a entender que você, cidadão brasileiro, estará sendo ouvido e representado através das instâncias e mecanismos definidos no artigo 6º, que tenta dar transparência da participação da sociedade civil através dos 9 ambientes de participação públicas definida do 1º ao 9º parágrafo, que são os seguintes: primeiro, Conselho de Políticas Públicas; segundo, Comissão de Políticas Públicas; terceiro, Conferência Nacional; quarto, Ouvidoria Pública Federal; quinto, mesa de diálogo; sexto, fórum interconselhos; sétimo, audiência pública; oitavo, consulta pública e, por fim, nono, ambiente virtual de participação social. Portanto, amigos, mesmo que você, cidadão, venha participar de uma instância do processo de participação, ou até fazer parte de todos estes mecanismos representando seu movimento social, institucionalizado ou não institucionalizado, quando na defesa de sua proposta de política pública a ser inserida na formulação e criação do Plano Nacional de Políticas Públicas. Você, na condição de sociedade civil, pode ficar sem voz nenhuma. E até mesmo sendo você representante da sociedade civil, junto ao tal membro do Conselho de Políticas Públicas, você perderá a sua representatividade ao final de todo o processo de formalização do Plano Nacional de Políticas Sociais. E por quê?
Porque acima de todas as 9 está outro artigo do decreto que deve prevalecer no final, conforme definido no texto do decreto, como segue. Artigo 9º. Fica instituído o Comitê Governamental de Participação Social para assessorar a Secretaria-Geral da Presidência da República. E nele que toda a fantasia da participação social representada pela sociedade civil desmorona e vai por água abaixo. Mas quem coordena e quem define sobre o seu funcionamento é a figura do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Para completar toda esta aberração existente no decreto 8.243 de 2014, outro artigo, o 19º, diz o seguinte, artigo 19º, fica instituída a mesa de monitoramento das demandas sociais, instância colegiada, interministerial, responsável pela coordenação e encaminhamento de pautas dos movimentos sociais e pelo monitoramento de suas respostas. Como se pode constatar, este decreto usa de todo um emaranhado de artimanhas e você tem que prestar enorme atenção para entender que, à luz da Constituição, deixa claro que não passa de se institucionalizar um sistema de poder paralelo, uma vez que, ao final de todo o processo, a política nacional de participação social instituída pelo decreto se resume em um ato ministerial do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Finalizando, que os 238 deputados federais que compõem 10 partidos políticos que já se manifestaram contra este ato jurídico aberrante sigam firme em seu propósito e levem suas posições de trancar a pauta de votação em plenário na Câmara dos Deputados, enquanto não se coloque em votação o projeto do decreto legislativo que tem por objetivo principal revogar o decreto presidencial, que afronta de maneira vergonhosa a Constituição Federal. O atual governo tenta, mais uma vez, implantar um novo poder em detrimento do Estado de Direito Democrático, para se perpetuar dentro da máquina governamental, sem a necessidade de se submeter ao voto. Acredito que todos os movimentos sociais devam sim ser respeitados, que suas propostas devem ser valorizadas sim, devem ser colocadas em debate quando buscarem e reivindicarem benefícios à sua classe por meio dos seus sindicatos, das suas federações, confederações, desde que respeitados os caminhos instituídos pelos 3 poderes da República, legalmente definidos na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal de 1988. Na próxima semana teremos um outro assunto. Até lá.